Pronto, já estamos gravando. Vamos oficialmente começar a reunião, né? Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela participação. E nós vamos fazer uma prece para iniciar nossas conversas aqui, tá bom? Então nós vamos elevar o pensamento a Deus Jesus, agradecendo por mais uma vez podermos nos encontrar, discutir esses assuntos de interesse, principalmente para nós, e para que nós descobramos também cada vez mais a importância dos nossos trabalhos e o conhecimento com o trabalho e com o amor na caridade para o mundo, para o planeta Terra. Que Deus e Jesus ampare e proteja todos nós encarnados, também os desencarnados. Sejam todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus, os nossos irmãos mentores que cuidam dessas atividades aqui na crosta, que vem também nessas reuniões, em cada reunião nossa, vem ajudar os irmãos necessitados que participam das reuniões, que vem para receber recurso. Também os instrutores e seus aprendizes que trazem seus tutelados para adquirir algum tipo de conhecimento e que todos façam bom proveito que nós discutimos mais uma vez nessa noite. Graças a Deus e a Jesus, também pedimos que os mentores cuidem dos espíritos que estão conosco, nos acompanhando e em nossas residências com nossos familiares e aonde cada um de nós estiver. Que todos sejam envolvidos nos recursos, possam ser fortalecidos pelos bons fluidos, pelos nossos bons pensamentos e pela nossa intenção de fazer o bem. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. A Carmen acabou de chamar aqui. Boa noite, Carmen. Se você ligar o microfone e falar boa noite, você vai aparecer na minha tela. Por enquanto eu não estou vendo nem ouvindo. Boa noite. Oi, Carminha. Boa noite, Carmen. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem aí? Carmen. Oi, boa noite. Deu certo. Para variar, a loira burra aqui estava difícil aqui, mas consegui. Não, é que às vezes a gente se atrapalha mesmo. É o seguinte, gente, por falar nisso, a gente também tem que ter assim, eu não sei como que vocês se comportam, como quando tem algum tipo de problema aí, tá? Esses problemas aí, eles são corriqueiros. Então vocês precisam se acostumar com esses problemas do computador não funcionar, do celular não dar muito certo, quando você está cuidando desses assuntos que nós estamos cuidando aqui. Tá? É comum a interferência dos espíritos, mas você tem que mentalizar os espíritos iluminados, que aí eles ajudam, clareia tudo. Então é bom a gente se acalmar quando essas coisas acontecerem. Tá legal? Tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós falamos a semana passada sobre uma apresentação de um amigo que deixou essa apostila para nós. Essa apostila do curso que a gente faz, ela é da casa onde nós nos conhecemos há mais de 10 anos, né? Eu, o Adalberto, o Júnior, a Dona Inês, a Marli, o Rodrigo, a Rosana, o Bernardo. Tem um monte de gente aqui que trabalhou conosco numa casa lá no centro de São Paulo, e lá nós tínhamos bastante curso. É certo que um pouco antes da gente sair de lá, os cursos foram diminuindo, foi ficando meio estranho, e talvez até isso aí já era um sinal de que a gente não ia durar muito tempo lá. Nós agradecemos inclusive a todos daquela casa, porque depois que nós saímos, nós abrimos uma casa espírita lá no centro. Daquela casa espírita, mais 2 casas foram abertas por conta da nossa história de abertura dessa casa. Então a gente só tem a agradecer a eles, né, Adalberto? Então muito obrigado a todos os irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Nós só temos a agradecer a eles, viu? Eles foram instrumentos de Deus para a gente poder tomar rumos na nossa vida, nas nossas mediunidades. Sem aqueles irmãos lá, nada do que está acontecendo hoje teria acontecido. Tá bom? E falamos então do seu Messias, que na verdade é Messias Antônio da Silva, que confeccionou essa apostila, provavelmente, eu não lembro a data certa, na década de 80. Depois um outro irmão muito querido, o seu José Bueno. Ele não gostava muito de chamar de seu José, mas o José Bueno.
também deu uma melhorada, atualizou, fez a revisão que deveria, porque também teve uma modificação, né, na gramática. Eu não lembro quando foi, acho que foi 2002, né? Eu não lembro mais a revisão gramatical, porque eu confundo com o novo Código Civil. Enfim, e aí nós passamos a falar com vocês sobre o conteúdo da apostila. Mas eu queria lembrar vocês o seguinte: todos devem ter recebido a apostila. Quem não recebeu, talvez foi a Cláudia, que eu vou mandar para ela. E também vou convidá-la para o grupo, e lá no grupo nós vamos mandar novamente a apostila. É importante vocês lerem, tá? A apostila. Dá pelo menos uma lida. Para quem não participou de curso nenhum conosco, é especialmente importante vocês darem uma lida, tá bom? Porque aqui nós temos 1 hora. Então veja, já são 8h15. Então, rapidamente, esses assuntos eu procuro destacar da apostila o que é importante, ou pelo menos o que é mais importante para vocês médiuns, para nós todos médiuns, tá? Fazer curso de espiritismo qualquer um pode fazer, mas nós estamos fazendo curso de espiritismo entre médiuns. Isso é muito importante, porque todos aqui, de uma forma ou de outra, estão trabalhando com a mediunidade. E como nós estamos na época ainda da pandemia, nós precisamos de, pelo menos, adquirir mais conhecimento para entender o que acontece conosco aí, em casa, na casa de cada um. Tá bom? Por isso que vocês vão perceber que às vezes vocês vão ler a apostila e eu não estou lendo a apostila para vocês. Eu estou pegando o que de mais importante eu julgo, pela mediunidade minha, o que é mais apropriado para vocês. Então nós passamos a falar agora sobre alguns componentes e tentar explicar para vocês por que muitas vezes nós temos a mediunidade tão perturbada. Mediunidade em perturbação não é o médium. Por favor, não é o médium que é perturbado. Não é uma questão psiquiátrica. Tem muita gente aí que está passando desde uma simples frustração, um pensamento triste, uma depressão, coisas mais profundas ainda. Tem gente que isso aí pode virar um monte de coisa, pode virar um borderline, pode virar um bipolar, e não sabe por que está assim. Então vamos começar a falar do seguinte: nós temos que conversar sobre o que nós temos que fazer, como que nós temos que enfrentar algumas coisas na encarnação para poder viver melhor ainda quando desencarnar e reencarnando de novo cada vez a gente viver melhor. Então, por exemplo, nós temos que aprender que no universo tem 3 componentes principais, tá? Sendo que o principal deles, Deus, nós vamos deixar ele lá em cima isoladinho para a gente falar com o que é importante para nós quando estamos encarnados. Então nós temos 3 elementos no universo, tá? Deus, Espírito e matéria. Se a gente não aprender a lidar com isso, nós não vamos chegar a ponto nenhum, nós não sabemos quem nós somos. A grande dificuldade de todos nós, de todos os encarnados, e principalmente do médium, é que ele não sabe lidar com a matéria. Não sabe. O médium, o espírita, deveria saber melhor do que os outros, mas está nos espíritas o problema principal de não saber lidar com a matéria. Por quê que o espírita, de modo geral, tá, com exceções, acaba se atrapalhando tanto? Primeiro, ele tem compromissos com o planeta. Você não é médio à toa, tá? Você não chegou aqui com mediunidade para ficar em perturbação, para sofrer, para sentir dor, para ficar doente. Isso é tudo bobagem. É tudo besteira. Só que como a gente não se interessa também em trabalhar de toda maneira possível e imaginável com a mediunidade para ajudar os outros, e não se preocupa em estudar também, muitas vezes a gente vai para um local para trabalhar, até porque ele é um local onde não tem estudo. Eu conheço um monte de gente que vai para certos centros espíritas kardecistas apenas e tão somente porque lá não tem curso.
Ele não quer estudar. Eu participei de 2 ou 3 centros espíritas aqui perto da minha casa, aqui em Interlagos, e eu fui exatamente o contrário. Com o passar do tempo, eu tinha um monte de perguntas e as pessoas não sabiam responder. E é claro que eu já sabia que existiam cursos, né? Até na federação tem curso, por que não vai ter curso nas casas menores, né? E eu fui procurando uma casa que tivesse curso, que tivesse estudo. Não só ficar lendo o livro, isso aí não adianta nada. Tem que ter o curso, tem que você poder perguntar as coisas, aprender e botar na prática. E eu achei uma casa espírita na época, como eu falei para vocês agora, que tinha cursos teóricos e práticos, além das reuniões mediúnicas. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Então eu fui atrás de uma casa que tivesse tudo isso. E a maioria dos médios está indo atrás de casas que não tenha nada disso. Ele é médium, ele tem lá um monte de problema, sente dor, sente cansaço, sente peso nas costas, está com problema no fígado, está com problema no rim, está com problema no coração, tem obesidade mórbida, já tem que fazer cirurgia, está todo atrapalhado, não tem orientação, mas ele quer ficar sossegado, porque ele acha que ele já tem muito problema para ficar estudando. Tem gente, por exemplo, que diz que não tem tempo para assumir um compromisso com uma casa espírita ou com um grupo mediúnico. Olha que bobagem, gente. Isso é absoluta falta de conhecimento. Se a pessoa tiver um pouquinho de conhecimento, ela vai entender que antes dela vir para cá, ela que pediu para ter esse compromisso. E ela sabia que o trabalho que ela ia ter, a família que ela ia ter, ia ocupar o tempo dela. E ela falou, não tem problema, eu vou arrumar tempo. Se não for de segunda a sexta, eu vou arrumar no sábado, no domingo, no feriado, vou arrumar à noite, vou antes do trabalho. Pode deixar comigo, dessa vez vai dar certo. E agora ela não tem tempo para trabalhar porque ela não tem condições, devido à carga horária dela de qualquer assunto, e principalmente do trabalho fora, mas a casa também, ela não tem condições de assumir um compromisso. Então tá bom, então você vai olhar a pessoa, infelizmente, geralmente chega nesse ponto da gente conversar sobre isso quando ela está doente. Ah, Hélio, então a pessoa ficou doente porque não estava trabalhando? A maioria das vezes, sim. Ela não entende que o espírito, ela não tem essa concepção, vocês entenderam? Vamos dizer assim, se a maioria de nós aqui, se tiver um palestrante aqui, talvez como o Adalberto, cadê o Adalberto? Só porque eu falei dele, ele fugiu. Deve ter até saído da tela. Vamos supor que o Adalberto entendesse, ou entenda, que eu não sei, sobre a teoria da relatividade de Einstein. E fizesse uma palestra para nós sobre a teoria da relatividade. A maioria de nós ia ficar boiando. E a maioria de nós ia dizer que isso não interessa. Tá certo? Eu não consigo ver todos que estão aí, tá? Porque 2 ou 3 ficam ocultos da tela e quem está de celular é mais difícil ainda. Mas vamos supor que o Adalberto fosse fazer uma palestra sobre a teoria da relatividade de Einstein. Levanta a mão quem não tem interesse nisso. Interessa isso para vocês? Pois deveria interessar. Porque a teoria da relatividade tem tudo a ver com o que acontece fora da matéria. Só que o espírita não quer saber dessa coligação, ele quer saber de Deus, de Jesus, de trabalhar com a mediunidade e não ficar doente. Mas ele não sabe que se ele trabalhar sem conhecimento, ele vai ser testado. Um dia vai chegar a hora de um espírito super inteligente, como diz o povo popularmente lá em outras atividades, que são válidas também, um espírito super inteligente vai baixar nele. E ele não vai saber o que fazer. Porque ele não entende o que esse espírito está falando. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Vocês já ouviram falar de espíritos que desencarnaram e nem sabem que desencarnaram? Um monte. Eu não vou dizer que é a maioria, porque depende de cada casa, de cada grupo de médium.
Vocês também já ouviram falar de espíritos que sabem que desencarnaram, estão conscientes que estão desencarnados e estão conscientes de que estão perseguindo alguém. Também tem um monte. Tá bom? Então esses espíritos que têm essa consciência, eles quando envolvem a mediunidade, tá? Que outras pessoas em outros lugares também chamam de incorporação, quando ele envolve a mediunidade para se comunicar, numa reunião mediúnica, você percebe que ele tem ou não conhecimento das coisas do mundo espiritual. Quando ele tem algum conhecimento, a gente chama ele de inteligente. Não é o inteligente que nem nós aqui, tá? É inteligente porque ele tem algum conhecimento do espírito, do mundo espiritual, tá? Quando ele conhece muita coisa, ele é super inteligente. Quando ele conhece muita coisa, dessas que a gente tem nos livros aqui, principalmente de André Luiz, né? E aí vai aumentando esse grau de conhecimento para chegar em Pietro Baldi. Quando esse cara entende dessas coisas todas, ele é ultra inteligente. Então, a partir do inteligente, o médium começa a ter dificuldade para trabalhar. Qualquer um pode dizer que não, que isso é bobagem. Não é bobagem. É que conforme o médium só atende aquele tipo de espírito, ele acha que ali está esse tipo de espírito que eu estou falando. Não está. Por exemplo, o espírito superinteligente, ele sabe tudo e mais um pouco do que André Luiz e Allan Kardec trouxeram para nós. Ele sabe tudo. Inclusive, se você falar do livro que quase ninguém lê, que é a Gênese de Allan Kardec, ele já leu. Ele já leu. Ele vai dar um nó na gente sobre a Gênese, por exemplo. No livro A Gênese. Por que isso é importante? Porque quanto mais você adquire conhecimento sobre a vida no mundo espiritual, ou a vida do espírito no plano imaterial, maior é o leque de espíritos que você pode atender. Então eu vou conseguir atender espíritos inteligentes, superinteligentes e ultra inteligentes se eu me dedicar. Isso não vai fazer com que você deixe de poder atender um espírito que simplesmente não sabe que desencarnou, sem desprezar absolutamente da condição dele. Tá? Só que quando você atende um espírito superinteligente, geralmente você liberta, tá, um grupo de espíritos a partir de falange, que são em torno de 500 espíritos que estão presos a esse espírito. Quando você trata, olha que interessante, quando você trata de um espírito superinteligente, ele pode ser um chefe de falange, e quando ele é despertado, com amor, conhecimento e respeito, você liberta todos que trabalham para ele em regime de escravidão. Um ou outro que não vai querer, porque vai querer ficar no lugar dele, mas não tem problema, deixa ele ir lá. Então você começa a libertar e despertar espíritos a partir de falange, de 500 espíritos para cima. Em algumas reuniões, quando o mentor percebia que havia muita curiosidade no grupo, porque os médios viam muita gente, muita gente indo embora, que nem naquela cena de Nosso Lar, quando sobe as caravanas de espíritos na Segunda Guerra Mundial, e as pessoas ficavam perguntando, ficavam curiosas e tudo mais, e o espírito envolveu a mediunidade e falou: meus irmãos, nós entendemos a curiosidade de vocês, mas não dá para contar o número. Mas vocês têm que entender que tem reuniões, dependendo de como vocês tocam a reunião, que numa reunião inteira vocês libertam de 1 a 5 milhões de espíritos. Gente, 5 milhões de espíritos em uma reunião. Aonde que está essa situação? Quando você começa a atender espírito inteligente e superinteligente. Porque eles prendem um número que não dá para você descrever quantos são. Tá? Por isso que falange foi sendo determinada como um grupo de aproximadamente 500 espíritos. Porque o chefe de falange é um cara que controla um grupo de aproximadamente 500 espíritos que estão trabalhando para as trevas, mas para um chefe. Ninguém trabalha sem ter um líder. E a maioria trabalha porque é forçado. Mas quando esse cara que trabalha para ele envolve a mediunidade, ele se comporta como uma pessoa má. Não. Ele se comporta de acordo com
o trabalho que ele tem a executar, porque senão ele é castigado. Se ele não se comportar daquele jeito, ele é castigado. Ele já foi chicoteado, já foi colocado em caverna, em abismo, tudo pelo chefe de falange. Quando chega na casa espírita, e aí entra o que nós estamos discutindo, quando ele chega na casa espírita para receber tratamento, o que acontece com ele quando envolve mediunidade? Com um grupo de médios sem conhecimento. Ele é tratado de novo como um bandido. Porque se você conhecer o mundo espiritual, e há livros suficientes para você conhecer o mundo espiritual, especialmente Livro dos Espíritos e André Luiz, só para ficar numa parte pequena para você poder estudar sem dificuldade. Pula Mecanismos da Mediunidade que você vai se dar bem. Depois você lê Mecanismos da Mediunidade da coleção de André Luiz, porque realmente é outra pegada, o mundo espiritual. Você tem que conhecer a vida no mundo espiritual. Quando você faz isso, você vai entender que o espírito que está causando em você, médium, uma doença, ele está amando de alguém. Ou ele é um espírito que está doente e está te causando dor ou doença refletida. Tá? Cuida do espírito e a sua doença passa. Mas são doenças assim, pessoal, que são assim absurdamente graves. E a pessoa não atribui a um espírito essa doença. Então nós vamos tratar no médico, evidentemente, no médico da carne, sempre em primeiro lugar, e procura um tratamento espiritual. Mas um tratamento espiritual, você prefere então o seguinte: a Carmen, a Jalene, a Marli, a Rosana, a Dona Inês, as meninas daqui, tá? As meninas daqui. Quando vocês vão fazer alguma consulta para a mulher, vocês vão numa curandeira ou numa ginecologista? Vocês são inteligentes, vocês já sabem onde eu quero chegar. Vocês vão numa pessoa formada. Preferencialmente uma médica ginecologista que foi indicada por algum amigo ou algum parente. Olha que interessante. Tá? Principalmente também uma pessoa formada que tenha muito estudo, não é assim? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz pós-graduação, fiz doutorado, fiz não sei o quê. Quanto mais ela tiver de estudo, for mais bem indicada e tiver mais experiência, não é essa que você prefere? Sim ou não? Põe positivo aí, não precisa falar. Meninas, muito bom. E por que o espírito, com um monte de problema de saúde, tem que aceitar ir para uma casa espírita e ser maltratado? A única diferença que nós temos aqui é de que vocês têm um corpo de carne e a irmã desencarnada não tem. Mas ela sente as mesmas dores, as mesmas doenças que uma pessoa do corpo de carne sente. Presta atenção nisso. Todo espírito que está ligado à matéria sente dores e doenças iguais a vocês. Estou falando das meninas, né? Porque os meninos que estão na tela já estão conosco há muito tempo também. E eu dei um exemplo melhor das meninas, porque tem a Cláudia, a Rosana, a Jalene, né? A Miriam, que ainda não participaram conosco de reuniões, de estudos, de cursos, tá? Então nós temos uma grande quantidade de mulheres e elas precisam de maior atenção nesses assuntos. Por quê? Presta atenção nas casas espíritas quando você chega e começa a trabalhar. Tem mais homem ou mais mulher na casa espírita? Mais mulher. Toda a casa espírita que eu conheço tem mais mulher. Porque as mulheres têm melhor boa vontade de ajudar os outros. Elas têm mais amor desenvolvido nessa encarnação por causa daquela tendência, daquela situação, evidentemente, de mulher, né? O amor já é desenvolvido de mãe, mesmo antes de você ser mãe. Ou mesmo que você não tenha sido nessa encarnação. Então, o espírito que vem para a reunião, que agora nós vamos falar de modo geral, homem ou mulher, ele não vem para a reunião mediúnica, para tratamento na mediunidade, pessoal, se ele não estiver ligado à matéria. O assunto dele ainda é material.
O despertamento é para ele largar assunto material e cuidar dele espiritualmente para uma colônia. Tudo bem até aí? Então, o espírito que está desencarnado e vem para tratamento na reunião mediúnica, ele está ligado a assunto material. Ele está sentindo necessidades materiais, ele tem fluido vital que não gasta no mundo espiritual, e esse fluido vital perpetua, por assim dizer, as dores, as doenças, as frustrações, as tristezas. Quantos espíritos vocês já viram ou trataram pelas suas próprias mediunidades que estavam em depressão junto com você quando você estava triste? Quando você fica triste, que você fica mal, que você começa a sentir isso, vou para a reunião mediúnica para tratar disso. O espírito que envolve a mediunidade que estava com você geralmente é um espírito que está triste, que entrou em depressão. E se essa tristeza sua chegou ao ponto de você pensar que a vida é uma porcaria e você quer ir embora, você vai atender espírito que passou por isso, suicida, que geralmente aniquilou a própria vida. Então veja, quando você entender tudo isso, tratar com conhecimento, por exemplo, todos vocês, em algum momento fora das nossas conversas, pode ter ouvido, mas talvez não tenha recebido explicação, se não leu André Luiz e não estudou André Luiz. Toda dor, toda deformação, toda doença, toda tristeza, tudo que era do espírito quando ele estava encarnado e continua com ele quando ele está desencarnado, está vinculado a um processo mental e a um processo de fluido mental fluido vital que ele não consegue desligar sozinho. Vocês já ouviram falar em reuniões que vocês participaram para retirar o fluido vital? E lá onde vocês ouviram isso, explicaram para vocês o que é o fluido vital? Quem não deu positivo é porque nunca ouviu falar. O fluido vital é importante e essencial para o encarnado. Mas o desencarnado que viveu sem esse conhecimento, que viveu sem fazer e cumprir as leis de Deus, e sem ir atrás do sofredor para tratar dele, não estou falando de desencarnado só. Não foi atrás do miserável para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Quando ele desencarna como alguém que não encerrou as suas coisas na matéria. Ou seja, deixou coisa mal resolvida. Ou simplesmente não percebeu que desencarnou. O que acontece com esse cara quando ele desencarna? Ele leva o fluido vital. Bom, mas como que funciona isso? O fluido vital tem que ficar com o corpo de carne no sepulcro. Presta atenção nisso. Médiuns psicofônicos, médiuns doutrinadores. O fluido vital tem que ficar com o corpo de carne no sepulcro. Isso acontece praticamente automático. É automaticamente quando o espírito vive com conhecimento, trabalhando para ajudar os outros, cumprindo as leis de Deus e fazendo sempre o bem. Ele tem uma ajuda absurda quando ele desencarna, porque ele já está ligado a isso durante a encarnação. Tá? E o fluido vital fica com o corpo de carne e vai para o sepulcro. É aí que vocês vão perceber por que certas pessoas, tidas, entre aspas, como santas, muita gente vai lá no cemitério, no lugar onde ela foi enterrada, faz uma prece, recebe, evidentemente, a ajuda dos espíritos, mas tem muita doença curada. Por quê? Porque esses caras de alta hierarquia espiritual, no local onde ela é enterrada, fica o fluido vital dela, o duplo etérico. E esse fluido vital dessas pessoas tem poder de cura. Tá legal? Por isso que vocês vão ouvir pelo mundo inteiro pessoas que foram visitar fulano de tal e ficaram curadas. Porque envolve a fé, envolve os espíritos que estão ali trabalhando para ajudar as pessoas que visitam, e envolve os espíritos que estão ali sepultados.
Um outro exemplo é quem vai, por exemplo, em várias igrejas, vários locais, mas, por exemplo, o que é mais conhecido no Brasil, Aparecida, né? A Nossa Senhora de Aparecida do Norte. Quer dizer, a mãe de Jesus Maria, que foi encontrada a imagem lá em Aparecida, aqui no interior de São Paulo. A Maria, mãe de Jesus, há uns 10 anos atrás, nós recebemos a informação de que ela está encarnada. Tá, mas eu vou lá rezar para Maria, a Nossa Senhora, lá em Aparecida. E eu fiquei curado. Sim, aí não entra o dupletério. Entra a sua fé e as equipes de espíritos, aos milhares que trabalham para aquele, em nome daquele espírito. Tá bom? E assim é, por exemplo, quando vocês já devem ter ouvido falar também, lá no Centro Espírita não sei das quantas, vem o Dr. André Luiz. Não vem o Dr. André Luiz, tá? Não vem o Dr. Bezerra de Menezes também. Porque ir a um centro espírita, esse tipo de espírito de alta hierarquia, significa que ele tem que deixar outros afazeres em outras milhares de casas. Então, está lá no Livro dos Espíritos, está lá também no Céu e Inferno. Achar que um espírito de alta hierarquia está à nossa disposição com exclusividade é uma bobagem. Mas lá naquela casa, tem um grupo de espíritos que, por exemplo, trabalha com o Dr. Bezerra de Menezes, que está lá no espaço, muito próximo de Jesus, cuidando desse trabalho todo. Senão Jesus estaria vinculado a uma casa espírita, né? Então a nossa casa espírita é a casa espírita Jesus Cristo. Então ele fica aqui cuidando da nossa casa o tempo todo? Não. Vêm os trabalhadores dele. Quando nós mostramos para os nossos irmãos, em casos absolutamente necessários e especiais, e mostramos atrás de nós para quem que a gente trabalha, e eles veem a luz de Jesus, eles veem a luz de Jesus, mas ele não está aqui nessa casa de plantão à nossa disposição. Eles veem ele lá no espaço, lá em volta, lá em todo lugar ele está. Tá bom? Então nós temos que aprender a nos relacionarmos com os espíritos. Aprendemos a nos relacionar com a matéria, porque ela é feita para a gente progredir. E tem gente que vem para cá e não sabe se viver sem obter cada vez mais matéria. Cada vez mais eu quero mais. E se eu não tiver, ou tiver um risco de perder de alguma forma, a minha vida acabou. Ele não sabe usar a matéria, tá? A matéria foi feita para usar, para o espírito usar, para o seu progresso. Progresso do espírito significa evolução e elevação. Tá bom? Progresso do espírito não é evolução exclusiva, porque qualquer coisa evolui. Qualquer coisa que eu digo é isso mesmo, matéria. A matéria evolui, então não é progresso, é uma evolução. Todos os seres evoluem, todas as coisas evoluem, mas somente um ser pode se elevar a Deus Jesus, porque ele escolhe fazer isso. E só tem um ser, uma criatura de Deus, que pode ou não escolher se aproximar de Deus, é o Espírito. Então você tem que aprender a lidar com a matéria. Quem não sabe lidar com a matéria e faz tudo pela matéria, trabalha para ela. Não usa a matéria para trabalhar para ele. Tá? E aí você vai ver pessoas que usam pessoas e amam a matéria em vez de amar as pessoas e usar a matéria. Isso é muito comum. Pessoas que amam a matéria e usam pessoas quando deveriam amar pessoas e usar a matéria. Parece que aqueles R$300, aqueles R$100, aqueles R$500, aquele carro, aquela casa, aquela coisa toda, vai acabar com a sua vida se você perder aquilo. Não vai acabar com a sua vida. Você simplesmente tem que entender que você não precisa doar tudo que você tem para ajudar os outros e ficar na miséria, porque Deus não quer que você fique na miséria. Deus precisa de pessoas aqui também para administrar o dinheiro. Costumamos dar um exemplo. Se você pegar todo o dinheiro, toda a riqueza do mundo e distribuir por igual com os quase 8 bilhões de pessoas que tem na Terra, talvez não fique cada um com $10. Tá certo? Talvez. Vai melhorar a vida das pessoas? Não.
Então, as riquezas estão nas mãos de quem Deus determinou que vai cuidar de uma empresa, que vai cuidar de uma riqueza, que vai ser um descobridor de alguma coisa, um empresário, enfim. Tá? Por exemplo, o maior exemplo disso tudo é um governo. O cara acha que ele é o cara. Ele não sabe que ele está sendo colocado ali e foi programado aquilo. Só que para ele fazer uma coisa boa. Não fazer besteira de novo. E a maioria faz besteira de novo. Leia-se, por exemplo, a história de Getúlio Vargas. Ícaro Redimido. Não, desculpa. Tem a Getúlio Vargas do outro lado. É um nome assim. Eu me confundi agora com o livro com o de Santos Dumont. Tem um livro sobre Getúlio Vargas que ele já foi rei antes de ser Getúlio Vargas e quando foi Getúlio Vargas, infelizmente, ele não deu conta do recado, né, que ele se comprometeu. Então tem pessoas que estão em governos e que deveriam fazer o que no governo? Ajudar a população pobre daquele país. Por que é isso? Porque os ricos já estão ajudados pela própria situação que eles têm. Então nós temos que usar esse dinheiro que é arrecadado no governo para melhorar a vida da população de modo geral. O que você vê em todos os governos, se salvo exceções raríssimas? É o governo ajudando em qualquer país aqueles que são amigos, aqueles que têm a ver com ele, que têm o mesmo tipo de pensamento, a mesma ideologia. Por isso que eu também falo muitas vezes, eu não tenho problemas, eu não tenho medo das pessoas que fazem o mal, porque elas estão doentes. O meu medo maior são as pessoas do bem que ficam quietas e silenciosas. Então nós vamos ter que aprender a lidar com a matéria para poder lidar com espíritos, porque nós temos Deus, espírito e matéria. Se a gente não aprender a lidar com a matéria, a gente não sabe se relacionar com Deus. Não tem jeito. Tá? Porque se aproximar de Deus, não tem nada de material nessa história. Ele é absolutamente espiritual. Nós encarnamos e usamos todas as condições materiais que estão à disposição de qualquer pessoa no mundo. Qualquer pessoa que tem inteligência, que tem condições de trabalhar, ela tem condições de viver com conforto, com dignidade, com saúde e ajudar os outros. Sem precisar ir morar na rua, sem dar tudo que tem para as pessoas. E aí nós vamos entrar num assunto sobre o espírito. Por que nós temos o problema na mediunidade? Continuando os problemas da mediunidade. Porque nós não queremos adquirir conhecimento. Do jeito que está, tá bom. Mas nós temos 3 classificações de espíritos que são importantes a gente conhecer. Tá? Vamos pegar a vida material encarnada. Nós temos uma criança, temos aí a pessoa que começou a fase adulta e temos o idoso. Evidentemente que vocês sabem que o idoso tem mais experiência do que qualquer um dos outros 2 grupos, certo? No mundo espiritual é a mesma coisa, porque a vida encarnada, inconscientemente às vezes, imita a vida desencarnada. Então nós temos espíritos novos, em termos de tempo de existência, espíritos de mediana evolução e espíritos velhos. Certo? A grande maioria dos médiuns tem mediunidade em desequilíbrio, por vários fatores. A maioria dos médiuns tem a mediunidade em perturbação, causando problemas na vida dela e causando doença. Por causa dos espíritos que se aproximam e a gente demora para dar aquele start, né? Para entender o que está acontecendo. Por que isso... A mediunidade não era para me causar doença. Mediunidade não é possível que mediunidade seja para causar doença, porque tem tanta gente que vem para a casa espírita, não tem mediunidade e fica com inveja de quem tem mediunidade. Então por que eu estou ficando doente? Por falta de um monte de coisa. Por exemplo, a maioria dos médiuns são de mediana evolução. Vamos colocar um número de 100, tá? Para ter um exemplo em termos didáticos. De cada 100 médiuns, 80 são de mediana evolução.
e só 20 são espíritos velhos. Pega todos os espíritos velhos que você tiver, e a maioria deles, desse grupo de espírito velho, não tem a mediunidade perturbada. Presta atenção. 20% dos espíritos encarnados médiuns são espíritos velhos. E a maioria desse grupo de espírito velho não tem perturbação mediúnica. O que vocês acham que acontece com 80% desse grupo, que são os de mediana evolução? Tem mediunidade perturbada, tem mediunidade em desequilíbrio, tem mediunidade que ele atribui as doenças dele à mediunidade. Na verdade, as doenças são causadas pelos espíritos que se aproximam. Só que a mediunidade não era para acontecer com o médium de mediana evolução. Por que acontece? Primeiro, a mediunidade era para vir só com o espírito velho. O espírito velho tem mediunidade natural. Tá? Ele não se perturba. Desde criança, muitos deles, como por exemplo Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, esses caras já sabiam que eram médios desde pequenos, só não sabia por que ele via espírito. Mas ele não ficava desesperado, que nem a gente fica. Né? Ele não ficava desesperado. Eu sei, eu vejo espírito. Ô fulano, ó o ciclano aí e tal, você não vai jogar bola comigo? Joga com esse carinha que está aí. E ninguém via, só ele que via. Mas ele sabia que era espírito. Pode assistir o filme lá de Divaldo, que você vai ver. É de Divaldo, é do Chico, não sei. Que ele via a avó dele, lá nos fundos da casa, e descrevia para a mãe dele. Está dizendo aqui que é sua mãe. É do Divaldo? Divaldo. Então. E ele, desde criança, fala, mas ela está aqui, ó. E ela tem um broche na lapela, tem um negócio assim, ela descreve para a mãe não fica desesperada, né? Ele não está desesperado. Sabe que é espírito desencarnado. O médium de mediana evolução, que é a grande maioria, não deveria ter mediunidade, só quando ele ficasse espírito velho. É um negócio confuso. Então por que a gente tem mediunidade antes de ser espírito velho, para ter uma mediunidade natural que não causa perturbação, etc, etc? Porque tem muito compromisso. Ah, então é por isso que eu sofro? Não. Você sofre porque você não entende a mediunidade e o seu compromisso. Agora, a mediunidade veio para você antes da hora, que é para você dar conta de tudo aquilo que está na sua fila, que provavelmente você não atendeu na encarnação passada, na anterior também não, na antes também não, está deixando sempre para depois. Não é isso o converso da nossa conversa? Está sempre deixando para depois o estudo, sempre para depois o conhecimento. Está deixando sempre para depois. Conclusão. Quando ele encarna, ele vai procurar facilidade. E procurar facilidade em casas espíritas, às vezes significa trabalhar numa casa que está ligada à matéria, a assunto material, ou até interesse de amigo, ou ainda, infelizmente, em todo lugar tem, né? Na casa espírita kardecista tem isso que eu acabei de dizer, e nas outras casas que trabalham com espiritismo, que não são kardecistas, tem aquela questão de você comprar flores, de você comprar manjar, de você oferecer não sei o que, de você fazer isso, de você fazer aquilo, de ter cachaça quando você entra, tudo coisa material. Espírito iluminado precisa de cachaça? Não. Então é só pensar. Só que é mais fácil ir para uma casa como essa do que ir para uma casa espírita kardecista onde tem que estudar. Onde pelo menos vão ficar buzinando na sua orelha para você estudar. E ainda assim, não são todas as casas espírita kardecistas que fazem e pedem para você estudar. Então olha que interessante. Cuidado com o que você escolhe, que parece ser menos difícil. Por isso que Jesus ensinou. Tá? O caminho tem que ser o reto. Quando você tenta desviar, você não vai passar pela porta, porque a porta é estreita. Não adianta querer passar pela porta da vida eterna se você tem um monte de bagagem nas costas, não vai passar. E sem conhecimento você não consegue atender todos os compromissos que você tem. E o médium de mediana evolução, ou espírito de mediana evolução, tem um monte de compromisso. Ué, mas o espírito velho não tem? Não, ele já pagou.
Ele já passou por essa fase. Tá? Então, por exemplo, a minha mediunidade nunca foi perturbada. Nunca tive desequilíbrio de perturbação. Tá? Tem dor de cabeça, tem isso, tem aquilo, mas nunca fiquei perturbado mesmo. Com a mediunidade perturbada, com doença. Eu nunca tive uma doença causada por espírito. A minha mediunidade não é de comunicação. É uma mediunidade intuitiva. Tecnicamente ela é sonambúlica, né? Mas na prática ela é intuitiva. Então eu não vejo, não ouço, o espírito não envolve minha mediunidade para falar com ninguém. A minha mediunidade, ela é uma mediunidade que eu recebo inspirações. Eu tenho meu conhecimento como espírito, eles me ajudam e eu escrevo, eu falo, eu faço palestras, eu doutrino, etc. e tal. E tudo vem no pensamento pela intuição. Então a minha mediunidade nunca entrou em perturbação. Porque eu sou melhor? Não, é porque eu já passei por tudo isso que talvez vocês estejam passando. Então eu já fui médium de tudo quanto é tipo que você imaginar. Tá? E eu sou um espírito velho. Não tem como você fazer isso acontecer, de ficar com a mediunidade equilibrada, sem trabalhar e sem estudar. Demora muito tempo. E não vai conseguir nessa encarnação se você não se dedicar. Mas tem que parar com essa mania de que mediunidade é um castigo, porque eu fiz muito mal. Não é isso, gente. Você não tem uma fila enorme atrás de você para cuidar, porque você fez mal a todo mundo. Não é isso, não. Tá? A mediunidade causa dor e causa doença, porque o espírito que está envolvendo você precisa de ajuda, e você não está ajudando. Essa hora não dá não, viu? Não dá não, vai passar o jornal. Olha só. Pedimos assim, encarecidamente de joelho, para encarnar como médium. Mais uma vez, para ver se dava certo dessa vez. E a hora que o negócio aponta lá, você está lá na sala de casa, ô Carmen, tem um espírito aí com você, vamos tratar com ele? Ah, você está brincando, né? Vai começar a novela. Vai começar o jogo do Palmeiras. Não, vai começar o jogo do Corinthians. É, palmeirense. Vai começar o jogo do Palmeiras. Agora não dá não. Escuta, mas essa reunião live não tem como ser em outro dia, não? Justo na quarta-feira, que é dia de jogo. Sábado? Aí você me pega, viu? O jogo do Palmeiras você me pega. Sábado, nem pensar. É dia de jogo também. Não, peraí. Essa quinta também vai ter? É, por quê? Ah, mas é um dia especial. Não, não é feriado, não é nada. Não, mas hoje é o último capítulo da novela. Então, o médium que tem horário, que tem... Sabe, está marcado na agenda. Hoje não é dia de reunião. Claro, se você não tem com quem se reunir na sua casa, não tem um doutrinador, tudo bem, aí é uma outra coisa. Mas quem tem e é avisado, tem alguém aí com você e você fala assim, ah, mas deixa para lá, outra hora a gente resolve. Hoje é quanto? Segunda? Ah não, quinta-feira tem reunião. Quer dizer que o espírito que você se comprometeu a tratar tem que esperar a sua boa vontade da sua agenda. Não foi isso que você se comprometeu, irmão, irmã. Você pediu para fazer isso. Você não está entendendo. Por isso que a mediunidade parece sofrimento. Esse assunto é muito interessante, vocês têm que pensar nisso. Precisa estudar, tá? Não tem gente para você doutrinar, conversar, aplica passe. Mas nós temos, infelizmente, que encerrar a nossa reunião. Para mim ela é muito rápida. Para vocês deve ser até, talvez um pouco cansativo, porque vocês só ouvem, né? Mas tem aí 1 minuto para a gente encerrar. E eu queria que vocês se comunicassem conosco pelo WhatsApp para orientar vocês, porque na reunião aqui, por ser só 1 hora, não dá tempo. Tá? Não tem como fazer isso. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Às vezes a reunião ela vai rapidinha, quando o assunto é interessante. Então eu procuro pegar na apostila assunto interessante para a sua vida. Tá legal? Beleza? Mandem sugestões aí para ver se tá bom assim, se precisa mudar. Tá legal? Então nós agradecemos a Deus e Jesus pela oportunidade. Tá? Agradeço também a presença de vocês e peço a Deus e Jesus que cuidem dos espíritos que estão com vocês, que precisam de ajuda, que todos sejam encaminhados para o tratamento. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos nos despedir aí? Vocês estão... Boa noite a todos, bom descanso a todos. Bernardo, obrigado, Bernardo. Eu que agradeço, aprendi muito, obrigado. Venha muito. Boa noite.
Tchau, Rosana. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Beijo, meninas. Tchau, Rodrigão. Ju, agraciada. Tchau, Gru, Miriam. Tchau, Cláudia. Prazer vê-la aqui no grupo. Vou chamar você no grupo, tá? Tchau, Tchau, Saline. Doninês. Tchau. Tchau, mãe. Tchau,